Olá, pessoal, bem-vindo a mais um podcast Vida Saudável em Debate. E hoje a gente vai falar de arte, consciência e veganismo. Nós vamos entrevistar a artista plástica Flávia Brown e ela vai contar pra gente todo o trajeto dela no veganismo. A gente vai falar de alimentação, a gente vai falar de saúde animal, sustentabilidade. Vai ser muito interessante. Já segue a gente, já deixa um like, já se inscreve no canal e encaminha esse podcast para um amigo. Eu vou começar pedindo para a Flávia se apresentar e depois a gente passa para os integrantes da mesa. Flávia, por favor. Oi, tudo bem? Prazer, meu nome é Flávia Brown, sou artista plástica e ativista pela causa animal e pelo planeta Terra, casa que a gente habita, e eu estou muito feliz hoje com o convite, muito obrigada pelo convite. Já vim aqui uma vez falar sobre o meu trabalho e hoje eu estou muito feliz de falar sobre um tema que é central na minha vida, essencial, que é o veganismo e como ele transformou a minha vida em todos os sentidos, não só na minha arte, não só na minha saúde, mas em todos os sentidos. A minha mente mudou muito e eu espero que eu possa dividir com vocês um pouquinho sobre isso. Obrigada. Luciano? Sou Luciano Viana, sou personal trainer e empreendedor. Um prazer imenso aí a Flávia estar aqui novamente com a gente. Hoje ela vai falar do tema realmente que ela queria falar naquele dia, ninguém deixou ela falar. Ninguém deixou. E é isso. Oi, pessoal, boa noite. Eu sou a Gabi, nutricionista comportamental e estudante também de psicologia. E eu tô super animada hoje pra gente conversar e ter essa troca tão gostosa com a Flávia. Boa noite, eu sou a Aline, sou médica, trabalho com endocrinologia voltada para o emagrecimento e a vida saudável que você merece. Flávia, em que momento você decidiu se tornar vegana? Todo mundo tem uma história, né? Assim, o veganismo na minha vida foi o que eu tava até falando pra vocês, né, no início, assim, continua sendo uma eterna jornada, né, não é uma coisa assim que eu acordei da noite pro dia, tem pessoas que são assim, mas no meu caso foi, assim, um processo, né, e até hoje porque eu vou aprendendo cada vez mais. Mas a minha primeira, se dizer assim, a primeira vez que virou a chavinha na minha cabeça, eu acho que eu devia ter uns 6 ou 7 anos de idade. Muito jovem. Eu ia muito, minha família ia muito em churrascaria, assim, não tem ninguém vegano na minha família, eu sou a ovelha verde da família. E aí a gente ia muito em churrascaria todo domingo, assim, com meus avós, com meu pai, meu irmão e tal. E aí eu lembro que quando eu ia na churrascaria, sempre me ofereciam cupim, lagarto. Eu ficava, gente... Aí eu perguntava pro meu pai, mas é cupim? É lagarto? Aí meu pai falava, não, é um corte da carne, não é cupim, não é lagarto. E por alguma razão... No nosso subconsciente ali, onde, né, a gente vai falar mais sobre isso, a vaca, tudo bem. A galinha, tudo bem, né? E continuei comendo. Teve um dia que eu fui na churrascaria e o que eu mais gostava de comer era coração de galinha. Eu amava. E aí o moço trouxe o coração da galinha e ele falou, coração de galinha? Eu falei, que é isso, moço? Ele falou, coração de galinha. Aí eu comecei a contar. Aí eu falei, não, peraí. Eu tava começando a fazer aula de ciências na escola, eu falei, cada um tem um coração, isso é muita galinha morta. E aí eu comecei a ver todas as... Foi a hora que, assim, caiu o véu dos meus olhos, assim, aí eu já não queria. Aí, quando eu era criança, assim, ainda comia nuggets, né, porque não era ali o animal em si, né, mas eu já comecei, assim, se servia, eu ia pra praia, se servia o peixe com a cabeça do peixe, sabe, se eu via partes, assim, uma lagosta, eu já não conseguia. Quando associava que era um animal... eu já não conseguia mais. E aí foi passando o tempo, eu acabei mudando para os Estados Unidos, porque eu fui estudar lá fora, e eu ainda comia peito de frango. E nos Estados Unidos, gente, é assustador, assim, né? Porque é muito, assim, fast food, de proteína, esses proteinholics que a gente fala, que eles são malucos lá, né? E aí eu ia comer Caesar salad, sei lá, que é com aquele molho super gorduroso, e ia comer o peito de frango. E o peito de frango era desse tamanho, tinha gosto de sabão. E eu falei, gente, que coisa estranha, por que tem esse gosto? Aí eu comecei a estudar, e assim, na mesma época eu também estava trabalhando num estúdio de meditação na Califórnia, onde tinha muitos professores que já eram veganos. E eles começaram a me ensinar bastante sobre isso, começou a falar bastante. Eu não tinha o menor conhecimento quando eu mudei para os Estados Unidos, assim, como a gente estava falando antes. Eu nem lia rótulo. Eu não tinha, assim, a menor educação alimentar. E aí eu fui entender que no frango que eu estava comendo era cheio de hormônio, porque eles injetam um monte de coisa pro frango ficar gigante, cheio de antibiótico. Eu falei, Deus me livre, não quero mais comer isso.
Aí continuei, falei, agora é o peixe. Aí fiquei um pouco no peixe ali e tal. Aí eu falei, não, mas espera. Não existe essa coisa de, eu sou pesquetariano que fala, né? Porque o peixe, ele é um animal. Por que a gente isola? Não, o peixe tudo bem, é um animal também. E aí, a minha irmã, que trabalha também com sustentabilidade, ela sabe muito sobre plástico, essas coisas todas, ela começou a me ensinar que os peixes estavam comendo plástico, né? Em 2050, a gente vai ter mais plástico nos oceanos do que peixe, por exemplo. E quanto maior o peixe, mais tempo ele viveu, mais plástico ele comeu. Atum, salmão, né? Ou senão a gente compra o peixe de fazenda, né? Que a gente tem aquelas fazendas que também é cheio Peixe de criadouro. que é cheio de antibiótico também, cheio de doenças, corante, né? Porque o salmão, ele não é daquela cor, né? Naturalmente, ele tem que comer uma alga específica e tal, enfim. Falei, peixe também não, porque não quero metais pesados, todas essas coisas. E aí fiquei vegetariana, né? Ovo-lácteo vegetariana. E continuei comendo queijo, continuei comendo ovo. Só que aí é muito doido, porque a gente tem essa tendência de tirar uma coisa e aumentar a outra, né? Então, assim, eu comia mais ovo, eu comia mais queijo, e aí eu comecei a ficar inflamada. Comecei a ter acne. Meu cabelo começou a cair. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Porque eu tava comendo muito queijo. E eu amava queijo. E aí eu comecei a cortar o queijo da minha vida. Minha pele fez assim, ó. Secou. Falei, nossa, peraí, tem alguma coisa aí. Ovo, parei de comer ovo. Meu corpo começou a melhorar. E aí eu comecei a entender. Quando eu vi, eu falei, não, agora é um caminho sem volta mesmo. Assim, obviamente que sempre foi pelos animais, né? Depois você começa a ver todos os documentários que depois eu posso, né, dividir com vocês, desde o mais, assim, que realmente dá um choque na gente. Tem alguns documentários que, mesmo sendo vegano, eu não consigo ver, né? O Paul McCartney tem uma frase que ele fala que se os abatedores fossem de vidro, ninguém comeria carne, né? E tem uns que não, né? Que é só mais, assim, informação mesmo, que não mostra ali o sofrimento animal, mas sem dúvida o veganismo foi 100% pela causa animal, e aí a saúde e o resto foi consequência. Eu comecei ao contrário, sou vegetariana. Eu comecei pelo corpo, porque eu fazia yoga, e a minha professora de yoga sugeriu que a gente parasse de comer carne. Sim. Aí eu comecei pelo corpo, eu falei, eu vou testar, e meu corpo reagiu bem. Aí eu tirei a questão da carne, e depois pra mim veio a causa animal, assim, deu a entender. Sim. Mas o processo foi inverso ao seu. No yoga tem bastante, né? Tem. Essa cultura... Essa consciência, né? do vegetarianismo por conta da Índia, né? Exatamente. Mas o meu, depois de algum tempo que caiu a questão animal, mas o meu foi bem egoísta mesmo. Eu comecei pelo... Nada é egoísta, né? No final é tudo pelo um bem total, assim, né? Um bem maior, né? Um bem Sim, maior. não importa se é pela sua saúde, tem gente que é pelo planeta, tem gente que é pela causa animal, no final tá tudo interligado e acaba sendo uma coisa boa pra todo mundo, né? As coisas não se separam, E, né? assim, eu não sou vegetariana, eu sou vegana, mas eu acredito que vocês talvez tenham passado um pouco... Eu levo pras duas a pergunta, tá? Um pouco aí, talvez, de preconceito mesmo. O que vocês escutaram quando resolveram ser vegetariana, vegana? Porque a gente escuta, né? Crítica. até hoje, né? Tem alguns que criticam, tem alguns muitos. que elogiam. Como que é essa transição aí pra vocês? Muita gente me faz essa pergunta assim, ai Flávia, eu queria virar vegano, mas eu tenho muito medo do meu namorado, dos meus amigos, me acharem chata, me acharem extremista, me acharem radical. Gente, chato é chato comendo carne ou não comendo carne, entendeu? Isso é verdade. A pessoa vai ser chata porque ela é chata. E tem jeitos de você comunicar, né? Em vez de eu chegar e falar, você tá com defunto no seu prato, não sei o que, eu posso falar, amiga, vamos num restaurante vegano? As pessoas, tem uma pesquisa, né, do Good Food Institute, que as pessoas em geral, 80% da população tá aberta a se alimentar mais à base de plantas. Por quê? Porque sabe que faz bem. Ninguém fala, ai, Deus me livre arroz e feijão, Deus me livre banana. É bom pra todo mundo. Então, eu sofri muito preconceito, inicialmente, piadinha muito idiota, né? Eu já sou vegana há 8 anos, vegetariana há 12, né? Então, no início era assim, eu ia em churrasco, os caras, tem grama pra você comer, sabe? Tinha umas piadas toscas, assim. Hoje em dia eu levo no bom humor, hoje em dia eu falo, poxa, cara, 2024 você tá fazendo essa piada ainda, o planeta tá acabando e você tá achando engraçado falar isso, tudo bem. Boa diabetes pra você.
Entendeu? Então, eu já sofri muito. Hoje em dia, minha família, no início, falava, você come alpiste? E as proteínas, aquelas piadas todas. E hoje em dia, minha família... Hoje em dia, minha família super adotou, assim, né? Não viraram vegano. Meu irmão tá plant-based, assim. Mas eles veem o benefício, né? Porque cada vez mais tem mais estudos, mais documentários, mais séries, mais tudo mostrando que realmente é o caminho, né? E você, Di, como que foi isso? Eu sofri bullying, muito. Quando é que você virou vegetariana? Faz quanto tempo? 15 anos já. Caramba! É, faz tempo. E aí foi por conta de uma sugestão da professora de yoga. E aí eu fiz esse processo. Eu tirei a carne vermelha. E aí eu falei, poxa, tá respondendo legal. E em casa também tinha churrasco todo final de semana. Aí eu falei, vou tirar a carne branca. E ok, o corpo respondeu melhor. E aí o peixe, eu sempre gostei muito de peixe. Mas eu falei, eu preciso tirar o peixe. Também tirei o peixe. E aí eu vi que assim, tudo começou a funcionar. Meu sono, meu intestino, minha pele. Tudo melhorou. Mas em casa, era piadinha direto, né? O que você vai comer? Cadê o seu mato? Minha casa tem muita planta, né? Já pegou sua planta no jardim pra comer? Então, ouvi muito. E até hoje, né? Às vezes eu vou num lugar e falo assim, mas você come peixe, né? Eu falo, peixe é um animal. Às vezes você vai... Tem uma pessoa vegana? Tem peixe. Aí você fica, exatamente. Peixe é carne, amigo. A gente tem... Mas peixe não sente dor. Eu falei, como você sabe? Já foi... Você é peixe? Você já foi peixe um dia? Já foi peixe um dia pra saber? Já pescou. E assim, hoje todo mundo em casa respeita, enfim. E sempre fazem uma opção vegana ou vegetariana pra mim. Mas no começo foi, 15 anos atrás, era muito difícil, assim, várias piadinhas. Mas eu acho que é o que você falou também, né? Eu acho que tá crescendo tanto essa parte de documentário, mais pessoas estão tendo essa consciência, seja pelo lado animal, seja pelo lado da saúde, tá tendo essa conscientização. E é muito fácil acesso à internet, o Google, você ir lá pesquisar e o YouTube. Então, eu acho que as pessoas estão tendo mais informação, né? Sem dúvida. É que não é fácil você adaptar a alimentação, porque a vida inteira você comeu muita carne. Então, essa substituição... Tanto é que eu fiz... Igual a gente fala aqui com dieta, né? A gente fala isso com dieta aqui. Não tira tudo de uma vez. Foi exatamente isso que você fez também. Né? Tirei a carne vermelha... Ok, me adaptei com a carne vermelha. Vou tirar o frango. Ok, me adaptei com o frango. Vou ali, tiro o peixe... Porque é isso que a gente fala igual dieta. Se eu tirasse tudo de uma vez, talvez eu não conseguisse. E você também tem isso que a gente falou. A gente tá num processo contínuo, né? E tem que ir fazendo as substituições, né? Isso é muito importante. Pra também não ficar nenhum déficit, nem nada, que é super possível. Mas tirar tudo de uma vez, o baque ali pra pessoa e pro organismo mesmo, né? Vai ser... Não, pro organismo não. Pro organismo não. Assim, o que acontece é o seguinte, né? As pessoas, elas... viram veganas, vegetarianas, e tem algumas pessoas que ficam doentes. Porque não faz o complemento. Porque, meu amigo, se você vai comer arroz, batata frita, macarrão... Refrigerante é vegano, né? Vai te faltar nutrientes. E normalmente a pessoa que se alimenta assim quando vira vegana, já era uma pessoa que se alimentava mal quando comia carne. Sim, ela só tirou a carne, mas não mudou a Isso. alimentação, né? Então precisa ter esse acompanhamento. Exatamente. Então, assim, uma coisa que é muito legal, que eu convido todos vocês, é entrarem no site da SVB, que é a Sociedade Vegetariana Brasileira. E lá tem um movimento que é o da Segunda Sem Carne, que inclusive é apoiado pelo Paul McCartney, dos Beatles, gente. Ele é vegano há muitos anos, maravilhoso. Que é justamente uma iniciativa para todo mundo Testar. começar a ter um dia sem nada de proteína animal, sem nada de origem animal no prato, para justamente começar a ter mais variedades, um prato mais colorido, com mais nutrientes. E não vai, né, Nutri, não vai faltar. Não vai faltar. Nada Se for de bem proteína. adequado, não vai faltar. O que Exato. acontece é que muita gente fala, virei vegetariano ou virei vegano, ou alguém da minha família que eu conheço e teve alguma doença ou ficou fraco, é porque foi mal adaptado, né? Porque foi o que você falou, acabou tirando tudo e não fez as substituições, não foi aprender sobre isso. Exato. Mas a gente consegue todos os aminoácidos essenciais, né? Toda a parte proteica, toda a parte, enfim, de vitaminas, minerais, sem a proteína animal, né? Exatamente, até porque é o que eu sempre falo, né? Que eu tento explicar muito pra minha família, que é o seguinte. O animal, ele não produz proteína. Ele é que nem a gente não produz proteína. A gente come e aí os aminoácidos, a gente gera essa proteína, certo? O animal, o que ele come? Planta. Aí você vai lá e come a proteína reciclada.
Você pode eliminar o animal e Eu comer nunca tinha diretamente pensado da desse fonte. jeito. Mas é verdade. Entende? E aí você não tá comendo gorduras, né? Colesterol, um monte de coisa, hormônio, antibiótico. Você tá eliminando aquilo, indo direto na fonte onde você vai ter todos os aminoácidos. Todas as plantas têm aminoácido. Todas as plantas têm proteína. Arroz e feijão tem todos a combinação. Exato. Então você vai comer fibras que vai fazer bem para sua microbiota, para o seu intestino, para tudo. Então, assim, não tem muito essa de, ai meu Deus, eu vou ficar deficiente em proteína. Só se você ficar comendo batata frita. Se você tiver um prato ali rico, ou se, né, tem muita gente que vira vegana, por exemplo, e aí por uma questão de transição, que é para isso que estão os alimentos, não vou falar marca aqui, né, mas os Pode alimentos falar, que a não tem gente tem aí à base de plantas, né, hambúrguer, tem o gosto, linguiça, essas coisas todas. Eu não como aquilo todo dia. Aquilo é um comfort food, que a gente chama, né? É para o dia que eu tô com vontade de comer um hambúrguer. Mas você come hambúrguer todo dia? Não. Ninguém come hambúrguer todo dia. Então, assim, a pessoa vira vegana e fala, ai, porque é de planta, é saudável. Não, gente. Tem que descascar, tem que comer banana, tem que comer frutas, legumes, etc. E não ficar comendo fast food. Aí você vai ficar doente. Se você Claro. comer ali só linguiça de planta, você vai ficar doente. Tem que ser bem estruturado, né? Exato. E Flá, explica pra gente, né, a diferença pro nosso ouvinte. Tem gente que não sabe muito bem a diferença de vegetariano pro vegano. Acho que é legal Boa falar pergunta. também. Na verdade é assim, né? Tem o ovo-lácteo vegetariano, que é o vegetariano, que, no seu caso, que come queijo e come ovos. Tem o vegetariano, que é a pessoa que não come nada, que se perdeu a nomenclatura, mas assim, indo mais, né, diretamente. Tem o vegetariano, que é o que não come nada de origem animal. Que hoje em dia muita gente fala erroneamente de vegano, né? Exato. Mas vegano é mais que isso. O vegano é justamente o que a gente estava falando antes de começar o podcast. É toda uma filosofia de vida, É a causa. toda uma mudança de hábito, de comportamento de consumo, que é quando você muda tudo, seus cosméticos, sua vestimenta, né? Tudo você começa a pensar de maneira que não tenha abuso sobre um animal. Então você começa a mudar para essa linha, né? Seus exames tudo deu alterado quando você fez essa transição ou não? Como é que eram seus exames antes? Meus exames, assim, nunca foi alterado. Eu sempre tive uma alimentação razoavelmente saudável. Mas eu fiz exame faz pouco tempo com o Dr. Paulo Ivan. Recomendo aquele, é maravilhoso. E ele falou, cara, eu posto até pra vocês aqui. Ele falou, gente, eu queria que todo mundo no mundo tivesse o seu exame de sangue. Você gabaritou, só verde. Só Tá verde. ótimo. Cadastro. Essa foi uma das melhorias. O que mais você sentiu na sua saúde física, assim, de bem-estar, disposição? Olha, de saúde, melhorou bastante. É o que eu falei, assim, minha pele melhorou muito. Eu não me sentia mais cansada, inflamada. Meu estômago, né, quando eu comia coisa com queijo, lactose, ficava desse tamanho. Parecia que eu tava grávida, né? Dilatava todinho. Então, isso melhorou bastante, mas assim, sendo jovem mística aqui, assim, uma das coisas que melhorou muito na minha vida, assim, foi a minha conexão espiritual, assim, né? Eu sinto que me ajudou muito, 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 muito energeticamente. Acho que até por isso que eu sou professora de yoga. Porque você, quando come, né, tudo é energia, gente. Energia não se destrói, ela se transforma. Quando você come um pedaço de um animal, você tá comendo ali toda a vida que ele teve, né? Então, eu acho que essa foi uma das coisas que mais, assim, melhorou na minha vida mesmo, foi energeticamente, assim, sem dúvida. Bacana. Eu Forte vejo... isso. Forte Forte. mesmo, hein? Ninguém pensa, né, por esse lado. Deu um bug agora. Pra mim também. A professora de yoga falava isso. Ela falava, você fica com um pedaço de carne parado ali no seu chakra central... E aí você vem pra yoga, fazer yoga e depois diz que não consegue se concentrar. E aí foi esse o teste que eu fiz. Eu falei, vou parar, ver se ela tem razão. Você sentiu também esses concentração. benefícios? Perguntei pra você também. Todos. Meu intestino não funcionava. Meu intestino era péssimo, assim. E depois que eu virei vegetariana, nunca mais eu tive um único dia sem ir ao banheiro. A gente fala, por isso que o mundo tá cheio de gente enfesada, né? Tá tudo Porque não constipada. Gente, porque a nossa você não come microbiota, fibra, né? a nossa microbiota, ela precisa ali de todos aqueles nutrientes que a gente precisa comer Pra funcionar. pra ela funcionar, né? E além de tudo, tem as doenças psicossomáticas que a gente tá cada vez mais estressado. Então, todo o pH, todo o nosso organismo tá muito, assim, desregulado. E aí você coloca carne dentro do teu corpo, você produz mais ácido pro teu corpo. E aí desencadeia um monte de outros problemas, alterando o pH do teu corpo, que
assim, ao longo prazo, obviamente que a gente, quando tá jovem, assim, não sente. Mas quando você ficar Sim. mais velho, você vai começar a ter decalcificação, né? Vai ter começar a osteoporose. Sim. Um monte de doenças, né? Sem falar de diabetes, câncer, enfim. E eu Várias. passei, Gabi, pela menopausa sem sentir. E eu acho que o fato de ser vegetariana foi fundamental. Com certeza. Não tem bacana. comprovação científica, Mas né? você sente Não tem. que ajudou. Mas eu diria que ajudou. Você ter uma alimentação equilibrada foi absolutamente nada. Passei como se ela não existisse. Sem dúvida. E ainda tem Né? Sem ginecologista dúvida. que fala que se virar vegano vai ficar doente, né? Não. Flávia, na loja, eu tenho 2 casos, assim. A gente tem muito cliente vegano. A grande maioria são muito jovens. E eu tenho os pais que vão na loja desesperados. Como se o filho tivesse sido preso. O que eu faço Entrou no agora? culto. Entrou pro lado verde virou da força. vegano. O que eu vou fazer? Eu não sei o que fazer. Nossa menina não come nada. E aí a gente tem 2 questões. A gente fala assim, se o seu filho antes só comia batata frita e Coca-Cola, esquece, tem que mudar o paladar. Você tem que fazer uma reeducação alimentar com isso, porque não vai sobreviver com isso. Exato. Eu tenho um caso de um cliente que ficou sem movimentação da perna por falta de B12. Ah, isso aí a gente tem que falar. A gente tem que falar. E aí a gente recomenda, às vezes, levar ali um hambúrguer ou uma salsicha vegana para poder adaptar a alimentação desse adolescente. E aí eu falo para os pais, gente, arroz, feijão. Né? Procura uma nutricionista, óbvio, que você precisa dessa nutricionista Que faz a pra reeducação poder, alimentar. Que vai fazer a reeducação. E aí, quando vai com jovem, você começa assim, sei lá, você gosta de alface? Ai, alface eu não como tomate. Odeio tomate. Não gosto de e nada, fruta. né? Aí fruta, de vez em quando eu como uma uva. Nossa, gente. E aí a gente fala, e aí eu Desespero, ainda falo, bem que eu não sou mãe. não dá pra você virar vegano se você não mudar essa sua consciência alimentar. Você vai adoecer, isso é fato. Não, e vai entendeu? adoecer Muito de qualquer rapidamente, maneira, entendeu? comendo carne, não comendo Exatamente. vai ficar É, uma doente, pessoa que come gente. assim dificilmente não vai ter alguma E a questão gente- ali na exato. vida, né? Porque aí o jovem, a gente tenta explicar para esse jovem, ele vai falar assim, ai, mas a questão animal, eu fico com dó dos bichinhos. A gente fala, ok, mas você precisa cuidar do teu corpo. Aquela coisa assim, que a gente já falou aqui, a máscara quando cai do avião, coloca primeiro em você, depois você coloca no outro. Se você não cuidar do seu corpo com alimentação, e isso é muito comum, a gente vê muito jovem passando mal, tendo problemas de saúde, porque não teve uma educação alimentar em casa, né? A vida inteira comeu batata frita e Coca-Cola, e a hora que Macarrão. vira vegano ou vegetariano, a gente tem muitos casos. E muitos não conseguem dar continuidade porque não Lógico. tem uma educação alimentar. E aí Porque fica não passando sabe, esse mito de que E ser aí vegano fica passando esse doente. mito, aí a gente ouve assim, não, mas depois que meu filho virou vegano, tá indo mal na escola, Não tem mais acorda, concentração. Não tem mais O que concentração, eu tenho mas de- não é a culpa do veganismo, né? O que eu tenho de paciente que vem pro consultório com essa ou vontade de se tornar ou em transição e recebe essas crenças, né? De, putz, eu não sei se isso é saudável pra mim, a minha família não aprova, ou eu tenho medo de estar... de não suprir tudo, né? Porque acha que é impossível de viver dessa forma, é muito grande. Né? E aí a gente tem que também tirar essas crenças, que eu acho que é isso, é a falta do conhecimento, né? As pessoas acham que... Porque cresceram, é cultural, né? A gente cresce entendendo ali a composição de um prato que tem que ter a carne, né? Então, a É aquela proteína pirâmide animal, antiga da nutrição, né? Divide então, o prato em quatro. Em quatro, né? em três. Vegetais e legumes, né? A fonte de carboidrato e a proteína que sempre, né? Naqueles desenhos que a gente Vai aprende ser. lá, desde pequenininho, é a proteína animal. E não, você pode não ter a proteína animal e substituir com outras proteínas sempre vegetais. Exato, Né? uma Mas as xícara de pessoas não lentilha sabem, ali, com umas castanhas, já tá Tanto ótimo, é que quinoa. tem muita gente que chega no consultório e aí eu preciso ensinar coisas básicas, né? Que, óbvio, tem gente que não sabe, mas é muito importante a gente falar e ensinar sobre isso, o que é a proteína, né? Porque não é só o animal que tem a proteína tá nas leguminosas, a proteína tá em muitas outras, nas sementes, né? E muitas outras, semente de abóbora que tava aqui, Sim, tudo isso aqui tem proteína, Muita as proteína. castanhas, Vou até pegar. entendeu? Então as pessoas, elas não sabem disso, elas acham que a proteína é só o frango, carne, peixe, ovo, leite. É né? proteína reciclada, gente. E não é. Então é muito legal a gente ter também essa educação, né? E se isso vier desde pequenininho, que a gente fala da introdução alimentar, isso vai melhorando, né?
Uhum. Gabi, você sentiu na faculdade um preconceito com isso? Com vegano e vegetariano na faculdade de nutrição? Senti. Tinha bastante gente na faculdade que era até vegetariano, vegano, eu acho que eu não tinha nenhuma colega vegana. Mas vegetariano tinha. E aí, assim, sempre que a gente tava. Sempre tem o vigilante do prato, né? Que a gente até falou. O fiscal do prato. Nossa, e os médicos do Instagram. Comentam, sempre tem a pessoa que vai lá e fala que, nossa, mas como é que você... É uma pergunta que eu recebo muito também. Beleza, eu quero ser vegetariano, quero ser vegano, mas o meu medo é perder músculo. Como é que eu vou ganhar massa muscular? Vamos puxar o Lui. Como é que eu vou ganhar massa muscular, né? Não vou conseguir, porque eu não vou conseguir bater a proteína, né? Fala assim. Tem a proteína da ervilha, né? Uma das melhores, inclusive. Tem gente que treina em jejum. Se fosse assim, eu já treinei, um exemplo, 3 dias em jejum. Treinei todos os horários, a mesma força, a mesma energia que a gente tem. Uhum. Então existe, eu tô falando, o mito é geral. Na educação física a gente tem muito preconceito isso daí quando você fala sobre veganismo, exemplo, eu não pratico 100%, mas você vê as pessoas que não entendem, eles tiram um sarro de uma forma bizarra. É louco, cara, para com esses papos, você não consegue nem abrir a boca pra conversar. Mas você que é homem, né? Porque tem muito essa Exatamente. cultura machista de carne, de que homem come jejum, carne. o homem é um exemplo, fazendo uma dieta, não sei se pra vocês mulheres são dessa forma, mas o homem chegar e falar, sei lá, um bebê, hoje eu não quero beber. Hoje eu não quero comer isso. Tipo, a pessoa te tira, você tem que ter ali uma pessoa de opinião forte ali pra falar, meu irmão, eu não quero, cara. E os caras ficam te pentelhando o tempo inteiro, não tô afim de Eu comer admiro hoje. muito meus amigos que são veganos. Eu sinto que o não é uma preconceito decisão é maior que os homens. fácil de tomar, assim, né? É uma decisão A sociedade. social também, né? Falando em decisão social, fiquei sabendo que você pinta uns quadros maravilhosos. Que eu vim aqui fuçar aqui no Instagram. Gente, e um mais lindo que o outro. Produção, consegue colocar o Instagram dela aqui no... Isso. Inclusive, você pintou um quadro no show que teve algumas semanas atrás, do Lollapalooza. Foi. Que tá um pouquinho mais pra baixo. Tá mais pra baixo. Mais. Aí, Mais. É tem esse, esse né? ali, Dos pássaros. As araras. Das araras. Consegue contar um pouquinho aí esse projeto pra gente? Claro, obrigada por lembrar disso. Inclusive, gente, você pode concorrer a esse quadro por R$10. O sorteio é dia 24 de abril agora, de 2024. Não, você pode comprar, mas quem vai ganhar sou eu. Ai, Eu também vou ganhar. Acho que vai ser eu, hein? Bem no Vai estar na depois do sala de aniversário. É isso aí. Bom, esse quadro foi Linda. pintado durante os 3 dias de Lollapalooza, juntamente com a ação que a Ampara Silvestre e a Ampara Animal estavam tendo lá no evento, né, sobre a conscientização da causa animal relacionada aos animais silvestres, porque eles têm essa campanha agora que é muito interessante, chama Algoritmo Selvagem. Porque o que acontece? É um jeito da gente dar um reset no algoritmo, porque hoje em dia as pessoas postam vídeo de macaquinho, né, ilegal, que compra de tráfico, ou posta ali o bichinho, que é um animal silvestre, arara e tal, e aí as pessoas começam a ganhar likes e ganhar dinheiro, tudo isso, né, e o tráfico de animais no Brasil só cresce a cada ano, só agrava cada vez mais, e os animais estão entrando em extinção. Então, é um jeito de alertar todos nós de que cada vez que, por mais bonitinho que seja um macaco de fraldinha, com chupeta, a gente não dá like. E denunciar esse tipo de conteúdo. Porque aí a gente evita de que isso fique nas trends ali, porque as pessoas começam a comprar os animais somente para ganhar likes e seguidores. Então, essa campanha da Ampara é muito legal. Eu fiz esse quadro durante o Lola. E aí, por R$10... vocês podem concorrer à obra e toda a renda vai ser revertida para Ampara Silvestre, para Ampara Animal. Eu faço muito trabalho relacionado, né, com as ONGs para ajudar, é o meu jeito de ajudar a causa animal também. Então, é isso. E ele brilha no escuro também. E pra comprar, é no link aqui do Tem Instagram? um link no meu Instagram ali. Que é lá em cima. Uhum. Produção, você consegue mostrar pra gente o link, por favor? Pro pessoal de casa? Eu tenho aquela arte lá que você pintou, quer? É só coloca. fechar e tá no começo, lá em Vou rolar cima. o que você fez. Isso. Aí no link, Mais vocês conseguem comprar a rifa ali, dela. ó, concorra à obra. Isso.
E aí pode comprar mais de um número. Pode comprar infinitos números. Quanto mais números, mais chances vocês têm de ganhar. Muito obrigada e parabéns pela causa. Obrigada. E pelas obras também. Que é obrigada. lindo os quadros. Obrigada. Flá, e aí eu tenho uma pergunta sobre, a gente tava falando, né, da composição do prato, assim, existe algum alimento que na sua vida é essencial, assim, que você come todos os dias ou Ai, gente. sempre? Vários, né? Vários, todos, eu amo. Mas eu sou a louca do hummus, eu amo. Ai, Como até não, demais. nossa. Eu também. As minhas amigas falam que é minha ração. Então, as receitas dela pelos stores. Eu gosto de poderia cozinhar. montar um canal vegano, viu? Ai, já Você faz tem uns muita pratos arte pra bonitos, viu? pintar, não consigo fazer canal de pintura. Mas eu gosto bastante de cozinhar, pra mim é uma meditação, assim, eu gosto, porque aí eu sei o que tá indo na minha comida, E eu uma faço das com coisas amor. que você aprende quando você se torna vegano e vegetariano é preparar seu próprio alimento. Você dá mais valor, É um né? aprendizado. Total. É É uma muito meditação legal. pra mim, assim. A hora que eu não tô olhando no celular, tô pondo uma música, tô ali colocando toda a minha energia ali na comida, abençoando. E eu faço muito pra minha família. Fiz agora de Páscoa, né? Uma batata alhoada ficou... Até meu pai, que ama peixe, amou. Foi muito bom. E acho que avocado, né? Arroz, feijão, cara, se eu puder, assim, minha comida favorita da vida é arroz e feijão. Arroz e feijão. Feijão puro, com limão, com levedura nutricional, com granola, com tudo. Eu não tenho muita frescura. Eu como feijão até misturado com alface, com legumes, eu amo. E é isso, assim, lentilha, eu gosto muito de fazer salada de lentilha, com cebola roxa, tomate. Os meus pratos, eu até brinco que é prato de princesa, porque é gigante e, assim, é muito colorido. É como se fosse uma obra de arte mesmo. É sempre muito colorido. Eu gosto de comer o arco-íris pra poder pintar o arco-íris, assim. Você come quantas vezes por dia? Mas, eu vou escutando o meu corpo, assim. Eu não sou uma pessoa que fica, eu tenho que comer de 3 em 3 horas. Eu vou escutando. Não sente muita fome, não, né? É vegano ou sente? Então, é porque quando sente, né? Porque você digere muito mais fácil, né? Muito mais fibras e tal. Seu metabolismo fica muito mais rápido. Mas eu O como... volume é maior, né? Eu sempre falo isso. O volume da alimentação. Tem muitas pacientes que são vegetarianas, que elas até falam, Gabi, eu não aguento mais, as pessoas ficam criticando o meu prato, minha família, de que eu tô comendo muito, de que, nossa, né, o mundo vai acabar porque você tá comendo uma montanha ou tá com fome toda hora. E assim, gente, é isso, né? O que você precisa colocar ali de volume, tanto de caloria pra suprir, quanto de volume mesmo do prato, é muito maior, né, numa pessoa vegetariana ou vegana, do que uma pessoa que come uma carne, come lá de repente, né? Saciou Um já. filé, um pouquinho de arroz, feijão, um legume, saciou. Uma pessoa que é vegana tem que comer feijão, lentilha, né? Muito mais legumes, mais Mas arroz, em termos feijão. nutricionais, você tá igual, né? consumindo muito mais nutrientes, Muito mais nutrientes. menos gordura, né? O problema que eu tenho pavor, assim, Fica muito mais saciado às vezes. Com certeza, e eu tenho pavor, assim, é a galera que é low carb, né? A gente zoa muito a galera low carb, cara, porque você para de comer carboidrato, que é essencial pro funcionamento do seu cérebro, pra começar aí, pro funcionamento do seu corpo. Tô falando de carboidratos, né, bons. Aí a pessoa para de comer, fica só nas coisas gordurosas ali, ovo, queijo, carnes, e aí você vai consumindo gordura, E acha que aquilo vai nada de fazer bem, fibra, né? sua microbiota fica doente, e aí você fala, por que eu tô mal? Porque você desregulou todo o seu corpo, né? Então, o prato, assim, por mais seja gigante... Ele tá gente, muito mais vira saudável. vegano, vocês vão poder comer muito mais. Vai ser maravilhoso. Em volume a gente come isso mesmo. Come muito mais. Vai muito cliente com a dieta low carb lá, né? E as pessoas, elas... não todos, claro, mas quando falar low carb... baixo carboidrato. Aí a pessoa chega lá, aí ela vai olhar lá o rótulo e fala, mas tem carboidrato. Eu falo, então, não existe alimento sem carboidrato. Você vai comer Água tem carboidrato. água. Mas não é. Deixa a low carb- Gabi lá um dia dando uma... Nossa, aí ela falou assim, mas não é zero Consultoria. carboidrato? Eu falo, não tem zero carboidrato. Você tem. Aí eu explico, pego 2 produtos e falo, ó, aqui tem menos, mas low carb. Então, as pessoas nem sabem, elas acham que low carb é comer zero. Eu falei, não vai. E as pessoas nem têm a muita base de fobia água. com carboidrato, Porque né? Se vê na tornou mídia, um né? vilão. Muito. Se tornou vilão. Eu falo, quando eu faço eu trabalho muito com pessoas que estão ali quase, né, desenvolvendo um comer transtornado, então desenvolvendo um comportamento
não saudável ali com a comida, né? Antes ali de um transtorno, uma bulimia, anorexia ou até com compulsão, enfim. E o medo de todas elas é sempre o carboidrato. Ninguém, geralmente, né? Até em casos mais sérios, elas têm o medo ali de comer uma proteína ou de comer outras coisas. Mas, assim, o carboidrato que é o vilão. E não é dessa forma, né? Como você falou, o carboidrato ele é importante no funcionamento do nosso cérebro. A gente não funciona sem o carboidrato, ele é nosso combustível. Exatamente. Por que tem, né, Lu, aqueles gel de carboidrato na academia? Gente, como uma banana, sabe? Seu corpo vai te agradecer muito mais. Uma pasta de amendoim. Sabe? A gente tá muito assim, a gente tá tão desconectado da natureza que a gente quer cada vez mais O industrializado. O prático. E assim, o sabe? prático também dá pra ser natural, Exato. né? Aquilo seria pra um corredor, vai. Falando de Maratonista. academia. Ali, você Tá não ali tem... correndo, Quando não tem leva aqui. exato. Não, pra mas isso. pior, assim, na loja, às vezes a pessoa fala assim, quero um chá de cavalinha tostando. Tem aqui, você não tem cápsula? Eu falo, gente, que coisa mais fácil fazer chá? Você aquece a água, coloca a erva dentro, você só tem 2 passos. Aquecer a água, não 3, porque você tem que pôr na xícara e coar. Não, Tem que não tem coar, tempo não. de fazer chá. Eu quero em cápsula. Eu falo, gente, não tem. Daqui a pouco as pessoas vão estar igual astronauta. Você já viu aquele Comendo filme da... cápsula, né? filme Eu acho de que pudesse ia ter cápsula. gente que ia se alimentar de cápsula. Tem aquele- muita gente, Gabi. Não, tem aquele filme da Pixar que é o Wall-E, sabe? Que é o do Sim. robozinho. Sei. Vocês lembram desse filme? Eu lembro até, faz tanto tempo, mas eu lembro até hoje que os seres humanos é o futuro do ser humano. Eles estão, comia- tipo, num negócio que eles nem andam, de uma cadeira, que a gente já tá bem próximo disso, e eles só tomam shake. Cadeira Eles nem... rolante. É Tá passando a e esteira. gordos, Isso. né? Gordos, Tá muito assim, próximo, obesos. é. Então, assim, muito triste, cara. As pessoas querem solução mágica. Tá muito Exato. próximo. Sabe quando eu fui abrir a loja que eu fui fazer pesquisa de mercado para fazer plano de negócios? Eu li uma notícia que dizia que até 2030, 70% da população mundial seria vegano ou vegetariana. Amém. E aí, na época, eu falei, nossa, que estranho, né? Eu tenho a loja há 13 anos, mas eu acho que a gente vai virar 70% vai porque a gente não vai ter recursos Com certeza. até 2030 para alimentar tiver todo planeta, mundo. né? Vamos Não vai morando. ser por opção, por escolha ser vegetariano ou vegano, mas vai ser provavelmente por uma Necessidade. catástrofe. Eu acho que assim, né, tá desenvolvendo muito em Israel, já tá rolando, não sei se no Canadá também, mas já tá tendo carne de laboratório, né? Sim. Então... Mas acho que não tá comercializando ainda. Ainda não, porque é uma tecnologia muito cara ainda, né? Eu acho que vai se tornar cada vez mais... Carne já tá cara pra caramba, né? Então, eu acho que cada vez mais vai se tornar uma coisa, assim, mais inacessível ou mais caro. Como é que chama? Sei lá, tipo, caviar, assim, seletivo. mais elitizado, assim. E já tá, né? O Já preço tá. da carne tá absurdo. Então... Isso é uma coisa legal até de falar, né? Eu também já escutei muito, porque ser vegetariano ou ser vegano é muito caro. Eu ouço muito Você isso, escuta isso? muito. Gente, a carne... Falo, Não, caro Uma é se você mistura ficar por dia comprando de tudo carne. processado o tempo inteiro, como eu falei. Agora, se você vai na feira... Que é comida mesmo, E ainda né? você vai na feira meio-dia, na hora da da cheira, cheira. que é a hora que eu Cheira. gosto de ir. Porque tem todos os produtos bons que tinha no 50%. começo, mas eles querem ir o mais vazio possível de volta com o caminhão. Exato. Então, o cacho da banana que eles estavam vendendo a R$10, você compra por 3, a mesma E tá banana. ajudando a não ter desperdício de Não ter comida também. desperdício. Mas então, a alimentação de comida mesmo, né? Ela é mais barata do que Não, muitas vezes o custo da carne animal. Com certeza. Mas é isso, muitas pessoas acham, isso é uma questão também da gente passar essa informação, de que pra ser vegano ou vegetariano precisa desses Ser rico. alimentos... Não, e precisa desses alimentos industrializados, né? Então, a bebida vegetal X, Sim, você é faz mais uma- cômodo você comprar o leite prontinho E a na indústria- caixinha do que fazer o leite na sua casa, né? Ali e tal, no liquidificador, porque a gente tá numa correria, na comprar o rotina. hummus pronto do que fazer, entendeu? Só que não precisa necessariamente Não precisa do necessariamente. industrializado, né? Você consegue Exatamente. fazer as coisas em casa E também. a indústria fomenta isso, né? É uma boa Lógico. para a indústria. Mesmo a indústria vegana e vegetariana, isso eu vejo muita gente produzindo produtos veganos e vegetarianos que não são veganos e vegetarianos, né?
A gente tem grandes marcas aí no mercado, a gente não precisa citar nome, que está vendendo no supermercado hambúrguer vegetariano e hambúrguer vegano e Sim. mata animal todo dia. Sim. Então elas pegam uma carona nessa Nessa causa. No marketing. nessa causa, No nicho. no nicho, Uhum. e que na verdade elas não estão fazendo isso nem pela causa animal e nem pelo bem-estar, porque a hora Mas que pelo você dinheiro vai pra olhar. comprar. Não, e a hora que você vai ler rótulo dessas Uhum. grandes indústrias que estão ali com produtos veganos e vegetarianos, eu vou Cheio de falar, química. gente, Sadia, tem. Perdigão. Perdigão, você vai olhar. JBS. Seara. Você vai olhar ali, Seara, exatamente. Tem ali, é um hambúrguer vegetal. Mas a hora que você olha a quantidade de estabilizantes, conservantes, se trata disso, se trata daquilo, você está comendo um alimento que não é de origem animal, Uhum. alimentando alguém que só tá pegando carona aí na onda, Uhum. e aquele alimento não é saudável além disso. Sim. Porque você tem hoje pequenos produtores que produzem produtos veganos e vegetarianos de extrema qualidade e que não tem um único conservante Sim. né, Isso é uma tudo. pergunta que me fazem bastante, assim, Flávia, você come a Incrível, por exemplo? Gente, assim, eu sou sempre a favor, até com cosmético, qualquer coisa, se você puder comprar de alguém local, até porque eu sou artista, então assim, quanto mais eu puder ajudar um business local, comprar de feira, né, eu ajudar as pequenas empresas, óbvio, mas se eu tô na rua, com os meus amigos, ali eu tô morrendo de fome, e tem uma coxinha que foi feito com o Incrível, eu vou comer. Sim. Né? Por quê? Incrível é uma marca. É uma marca de carne à base de plantas. Porque o que acontece? É isso mesmo que a gente estava falando até de acessibilidade. A gente tem que sempre procurar comprar de empresas menores. Porém, quem são realmente os caras que conseguem mudar a indústria? Os grandes. Os grandes. São os grandes, entendeu? Então não tem como a gente falar, ai, não vou comprar do cara, porque são eles que precisam mudar de qualquer jeito. Então, de qualquer forma, você comprando ali, você meio que tá dando um voto para aquela empresa de confiança, de tipo assim, olha, querido, você tá indo no caminho certo, vamos produzir mais isso e menos disso, né? É uma maneira também de falar pro mercado que a gente tá buscando. Mas eu concordo 100%, eu sou totalmente contra greenwashing, eu acho que quanto mais a gente puder evitar de dar dinheiro para as grandes corporações que realmente não fazem bem pro planeta, né? Se eu tiver um hambúrguer vegano do McDonald's ou um hambúrguer vegano né, no iFood de um pequeno restaurante, eu vou comprar do pequeno restaurante, obviamente. Mas, por exemplo, para uma pessoa que mora na periferia, às vezes, Ela que não vai tem o ter poder acesso. aquisitivo, que vai ser R$10 mais caro que faz a diferença, talvez ter ali aquela opção vai ajudar. Então, é sempre pensando nessa Uhum. E dinâmica. falando aí da parte de empresa, restaurante, você percebe que hoje você encontra ainda muita dificuldade para achar restaurantes veganos, produtos, ou isso você percebe que a cada ano que passa Vai melhorando. tá O mercado melhorando? vegano cresce 62% ao ano. Ótimo. Cresce muito. Justamente até pelo que a gente tava falando. Não é só a moda. É porque, assim, não tem mais o que fazer, gente. Se a gente continuar consumindo do jeito que a gente tá consumindo, Não tem acabou planeta, o planeta. né? São 7 bilhões de seres humanos no planeta. A gente consome 70 bilhões de animais por ano, só terrestres. Se contar com os peixes, é trilhão. E aí, 97% do que a gente planta, soja, milho, toda plantação de monocultura é destinada para alimentar os animais. A monocultura destrói o solo, a gente consome mais agrotóxicos, e aí a gente está destruindo, desmatando. Porque como que funciona que a gente fala, ai meu Deus, está desmatando a floresta amazônica. Como que funciona? Eles vão lá na Amazônia porque as pessoas querem cada vez mais comprar o quê? Carne grass-fed, né? Ah, Animal criado solto, é o batido humanamente, aquelas propagandas da indústria. Aí o que acontece? A vaca vai lá, eles falam, meu Deus, a vaca precisa de pasto, né? Pra minha carne ser mais valorizada. Eles vão na Amazônia, desmata, taca fogo. Aí quando taca fogo, o solo vai criar capim, vai virar pasto. Aí eles colocam as vacas lá. Aí as vacas ficam comendo, fazendo cocô ali, aí o solo fica podre. Aí já não cresce mais nada. Aí eles pegam, transferem as vacas para outro lugar e desmata de novo. É cerca de, eu não lembro agora os dados direito, mas é cerca de 32 campos de futebol desmatado por dia na Amazônia. Não vai ter mais. Daqui a pouco acabou. Você sobrevoar a Amazônia, você fica em choque, né? Então, são muitos, assim, quando você se torna vegano, você acaba contribuindo para não
para o não sofrimento, planeta, né? de todos os seres, inclusive seu filho, seu neto. Né? É o futuro mesmo. Então, assim, a gente não pode continuar consumindo do jeito que a gente tá consumindo, porque senão a gente tá se extinguindo. Sim. A gente tá cavando a nossa própria cova em todos os sentidos. Então, é basicamente isso. Com silêncio agora. Pregação, isso é uma pregação. Não, mas é verdade, é porque ninguém Faz a gente pensa, né, pensar. em tudo isso. É uma coisa que a gente não pensa, assim, no dia a dia, né? As pessoas geralmente pensam, eu não vou virar vegano, eu não vou virar vegetariano porque eu gosto de comer, ou porque, enfim... Às vezes as pessoas pensam que o que ela vai fazer não vai mudar. Só que, assim, se todo mundo fizer um pouco... Sim, né? a gente fala Começar da com a reciclagem, da moda segunda-feira. circular. Isso. Aos poucos. Gente, tem Um tanta dia opção vegano. vegana gostosa. dia Exato. vegano. Não vai morrer, não. Aliás, tá rolando. Abriu vegano pela Sociedade Vegetariana Brasileira. Pra quem quiser fazer um mês inteiro, tem todo o apoio. Vocês entram Aliás, ali no lá site, na- tem receita, tem e-book, tem tudo. É ótimo. A Desconto gente de é restaurante associada em a eles, iFood. A gente é associada. Sua rede de Bem legal. relacionamento hoje é galera vegana ou não? Ah, minha rede de relacionamento é um pouquinho de tudo. Desde artistas até ativistas. Mas a maioria acaba virando vegano ou não? Por ela você... É que assim, a Você não convence alimentação... ninguém, não adianta. Não, mas assim, a alimentação é uma coisa que tá presente muito na nossa vida, né? Então, assim, vou sair pra fazer um rolê, quero ir num restaurante. Vou com os meus amigos veganos, né? Assim, acontece, mas eu levo meus amigos que não são veganos também, saio bastante. Não, eu A não galera tenho, assim, gosta, muito- é que tem preconceito, mas quando experimenta, gosta da comida. Ama. vegana, E hoje a né? maioria Que dos restaurantes choque. tem a opção, né, de você... Muita. Eu vi eu acho que foi naquele documentário do Gêmeos Ah, que passou. essa série é maravilhosa, vocês assistiram? Foi lá que passou aquele chefe de cozinha Aham. americano que Do tinha Michelin. Michelin. E Ai, aí gente, ele... esqueci o nome dele, ele eu é maravilhoso. esqueci também. Ele é um chefe de cozinha que tinha acho que 2 ou 3 estrelas Michelin. E aí ele resolveu tornar o restaurante dele vegano. E aí falaram que ele ia falir e que isso não ia ser possível e Que ninguém ia ele pagar abandonar $365 pra comer Exatamente, aspargos. que é o quanto custa o restaurante dele. E aí estourou ele mais falou ainda. assim, ligou literalmente e falou, olha, eu vou me tornar, o meu restaurante vai ser o melhor restaurante Referência. vegano, referência em Nova York, Ai, acho meu que é, sonho né? ir lá, gente. É. Compre E aí quadros ele pra poder ir virou, lá. eu acho que ele ganhou a estrela Michelin como um Ganhou, restaurante vegano, vai, ganhou. aham. Depois que ele virou vegetariano, ele não baixou o preço dele, ele continuou cobrando $365, $370. E hoje tem estrela Michelin num restaurante vegano em Nova York. Ai, gente, tá restaurante dando dele. fome só de falar. É, Uma vegana com fome. come chocolate. Gente, é. que delícia. E aí ele conta nesse documentário que nós assistiu, é muito legal, que é a dieta dos gêmeos, eu acho que chama, né? Não sei se Não. é esse o nome. Você é o que você come. Você é o que você come, é. E aí Muito boa essa passa série. a história Viu? dele, Qual que é o nome? Você é o que você come. Assistiu, É bicho. muito legal. Você já Muito. mexeu com é uma ele, série, já. mas é uma série, é uma minissérie, Não né? quero mais curtinha. comer carne. Amanhã eu lutar. No final do podcast, eu posso falar algumas séries e alguns documentários legais, assim, pra quem Então quiser já pode assistir. falar que a gente tá chegando ao fim. Ah, então tá. Mas antes da gente chegar ao fim, eu queria só falar da B12, Claro. que é a mais importante. Ah, sim. Que é a pergunta que mais fazem, é o medo maior, assim, que as pessoas têm Que é a B12. importante, né? A Suplementa. suplementação. Exato. A B12, ela não é o animal que produz. Nem a gente que produz. A B12, ela é uma vitamina que vem das bactérias do solo. Então, o que acontece? A gente tá cada vez mais comendo tudo higienizado, né? A gente descasca, a gente limpa, a gente não tem contato com o solo, a gente não lambe terra, a gente não põe a mão ali, a gente não come com a mão. Então, a gente não tem acesso a B12 justamente porque a gente higieniza tudo. Os animais já têm contato com a B12, na maioria das vezes, porque eles estão ali no pasto, estão ali comendo, né, a terra ali junto com a grama e tal. A maioria dos animais, né, essas carnes mais baratas, assim, que a gente compra em supermercado, por exemplo, os animais estão suplementados de B12. Porque eles não estão no pasto, eles estão ali a vida inteira, numa gaiola, num negócio, então eles né? são suplementados. Então, mais uma vez, quando você pensa, ai, meu Deus, então se eu virar vegano, eu vou ter que suplementar B12. Cara, você só tá, de novo, tirando a reciclagem. Pra que você vai comer B12 reciclada? Toma a suplementação. Toma B12. Toma Aí eu tomo B12. todo dia. E é essencial. E a B12, ela é uma vitamina realmente mais difícil de ser absorvida pelo organismo, justamente porque a gente tá com a nossa microbiota, com o nosso pH todo alterado, né? Por estresse, por dormir mal, por comer mal. Então, assim, mesmo quem come carne, pode ser que esteja com deficiência de B12, né? Você deve receber. Sim.
Então, é a gente sempre acompanhar e suplementar e acabar com esse mito de que, ai meu Deus, aí tem que suplementar. Às vezes uma pessoa que come carne também, ou ela tá suplementando, comendo a suplementação reciclada através do sofrimento do animal, ou ela vai ter que suplementar de qualquer maneira porque o corpo dela não tá absorvendo a B12. Então, Porque tá inflamado. exatamente. Eu sinto uma super diferença. Se eu esquecer alguns dias de tomar meu suplemento, eu me sinto mais cansada. E aí eu falo, poxa, tô esquecendo de suplementar. Quando começa a B12. esquecer as coisas, tá na hora de suplementar É. B12. Mas eu suplemento todo dia. Tem um também. meme que é assim, que meus amigos me mandam. Amiga, às vezes na depressão, às vezes é falta de B12 mesmo. Tá em dia B12, quando começa a esquecer as coisas. E é bem perigoso, né? É. Porque a Eu B12 comentei que é eu tive essencial. Eu tive um cliente que paralisou as pernas por falta de B12. Nossa. Ele vivia de refrigerante e batata frita, assim. Então. Cliente não, filho de uma cliente. Nossa, e é Bem irreversível, sério. né? É irreversível. Tem que acompanhar bem a B12. Que bom que a gente falou de... Bom, documentários. Documentários, Flávia. Dieta dos Gladiadores. Eu já assisti. Você tem que assistir, que inclusive vai ter agora a feira do Arnold Schwarzenegger agora, você vai? Final de semana. Que é o documentário do Arnold Schwarzenegger, que é a dieta de todos os atletas, né? Lewis Hamilton, Serena Williams, todos os grandes atletas agora estão cada vez mais descobrindo os benefícios da dieta à base de planta. É muito, 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 muito interessante. Tem Water Health, né? Não sei como que chama em português, mas também que é muito bom, que fala justamente sobre essa necessidade que a gente tá cada vez mais de tomar mais remédio para diabetes, para câncer, para Esse eu todas assisti. essas doenças que a gente tem. É muito Obrigada. poderoso. Forte. E como a dieta à base de plantas ajuda. Então, Dieta dos Gladiadores, Water Health. Tem também Cowspiracy, que é muito maravilhoso, que aí ele toca mais no assunto de mudanças climáticas mesmo, né? De como... Vai dar risada, mas é verdade, como o pum da vaca, né? Tá realmente afetando, né? E não é nem só isso, mas enfim, como um todo. Tem o Seaspiracy, que é um documentário muito incrível também, que aí toca na parte dos oceanos, dos peixes. Tá tudo no Netflix, gente. E tem essa também, que é maravilhosa, essa série, que é a mais recente, que é Você é o que você come. E tem um também que é do Dan Butler, que é o cara que é um escritor que escreveu The Blue Zones. Já ouviu falar? Não. Zonas Azuis? É muito legal. Ele é do National Esse eu assisti Geographic, também, é bem legal. Ele vai em todas as cidades centenárias do mundo e descobre como que as pessoas vivem com saúde até os 110 anos de idade. Então ele vai pra Grécia, ele vai pra Itália, ele vai no Japão, e aí ele descobre que o que eles têm em comum, em sua grande parte, lógico, né? Caminhadas, exercício, amizade, não, estilo de vida saudável, mas o que tem em comum é que 95% da dieta dessas pessoas é plant-based. 95%. Então, é realmente, assim, muito interessante de Esse aprender. documentário é muito bom. Muito Ele é bom. um pouco mais longo, mas ele é muito bom. Ele é muito bom. É bem legal. Tô achando que a Aline aí tá... Tá arrependido. Eu tô refletir, aqui, eu tô aqui sabe, viajando. Eu tô viajando, porque eu tô adorando o assunto. Ainda mais quando você começa a falar de Amazonas, quando a gente falou do quadro. Porque quem não sabe aí, Vamos eu levar ela, faço Vamos levar ela. Ah, eu tô trabalho pronta. voluntário. Que todos os anos eu vou no Amazonas e faço atendimento médico, odontológico, comunitário para os ribeirinhas, indígenas. E realmente a gente tem um contato real com a natureza. De comer fruta, de pôr o pé na terra, de... Nossa. Então, assim, é uma experiência incrível. E o que eu aprendi, já começando a falar das minhas considerações finais aqui, o que eu aprendi muito com você é que realmente a gente olha o vegano, o vegetariano, defensor do animal. Ecochato. É o ecochato. eu ia falar, E assim, é muito além disso. Quando você começa a trazer os porquês, o como, o que te fez ser, faz você refletir para sua vida. Então, assim, não é o simples, eu adoro carne, eu gosto de carne, eu gosto do gosto de carne, mas espera um pouco, é a energia e o animal, e Tem que pensar quanto em da tudo. natureza, para o abatimento daquele animal, o quanto foi destruído da natureza. Você começa a pensar, é muito além da proteção do Dos 5 animal. segundos de prazer no seu paladar, né? Por isso, justamente, que tem essas carnes à base de planta, pra justamente ajudar na transição. Porque a maioria das pessoas, eu mesmo, quando você para de comer algo de origem animal, não é porque você não gostava do gosto. É justamente porque você pensa na causa animal, você pensa no planeta, você pensa na sua saúde. Então você, não vale a pena, então.
E aí você tem essas Você fez abrir minha substituições. mente. Muito obrigada. Falei, eu que agradeço obrigada. de vir Gente, aqui cachorro falar. quente com salsicha vegana é maravilhoso. Maravilhoso. E vocês estão convidados pra vir no ateliê um dia, vir fazer um jantar vegano. A gente... Olha, vou Eu quero. E aí eu fecho quero. com chave de ouro pra veganizar todo mundo, entendeu? Eu quero. Eu acho que é isso, a gente não pensa, né, nas causas maiores, né? E eu acho que você falou, não vale a pena. Muita gente pensa assim, né? Eu gosto, eu não vou mudar de vida, não vale a pena. Mas a gente esquece que é o futuro, né? O amanhã. Não é só a nossa saúde, mas sim a causa animal, sim. É o planeta, né? É o planeta. Vai deixar o quê? Né, para próximas gerações, né? Não, a gente Enfim. é muito louco. A gente tá querendo tomar chá em cápsula e ir pra Marte. Gente! E não tá cuidando do lugar onde você mora. Exato. Né? Então, o ser humano, ele tem que começar a entender que a gente não tá separado da natureza. A gente é natureza. Se a natureza morrer, né? a gente vai morrer. A natureza vai sobreviver. Depois que a gente morrer, a natureza vai se restaurar. Exato. O planeta vai se restaurar e a gente vai morrer. É isso. Exato. Se você acreditar que você vai é o pro céu problema. ou pra qualquer outro planeta, gente, você ainda é tem uma chance de viver no paraíso. Quem não acredita vai morrer aqui ainda. Pois é. Mas o planeta ele vai se regenerar sem a gente. Vai se regenerar muito rápido e muito feliz. Quem Sim. vai se dar mal somos nós, só. O ser humano hoje falta ouvir, sabia? Você falando tudo isso daí, eu nunca estudei sobre veganismo, acompanho ela direto, vejo, tem hora que ela posta, eu vejo uns negocinhos, depois eu paro. Você fala, ai Aí meu você Deus, pula. mais um Não, stories. você pula, não é preconceito de nada. Você olha e fala, não quero ouvir, mas, opa, mas por que será que ela defende tanto? Eu fico olhando, às vezes o seu ali, eu vou e volto, e hoje você falando, tocou realmente aqui. Tô pensando assim, do jeito, com uma forma que eu nunca pensei. Então, a gente tá num mundo hoje pra gente sempre aprender. E a gente tem que ter essa mudança. Então, às vezes a gente critica, a gente julga, né? Um exemplo, vou parar de comer carne, vou fazer jejum de 2 dias, 3. Isso é louco, mas você já fez? Você entende o que é um jejum de um dia? Você já fez uma dieta X? Você já ficou, às vezes, uma semana sem comer um doce? Para você poder falar, para você poder julgar? Às vezes, para você teve um benefício muito grande. Só que, às vezes, esse preconceito que a gente tem de a gente se preocupar com os outros, por isso que tem hora que a gente não precisa ficar contando nada para ninguém. Você vai fazer alguma coisa, tipo, quer ser vegano, passa um tempo sem falar para ninguém. As pessoas vão perceber e aí você tem que ter culhão para poder aguentar. E quem realmente está do seu lado, se souber passar essa mensagem, que às vezes também falta como passar uma mensagem. Eu tô vendo aqui como se fosse uma pregação. Hoje é como se fosse uma comunidade. Hoje, um exemplo, você vai para a igreja e fala, por que você não quer ficar na igreja? Porque às vezes a pregação é chata, a pessoa não sabe transmitir o que é Deus. A pessoa às vezes não entende o que é Deus. Às vezes você aprendeu de uma forma diferente. Por exemplo, fui criado num lar cristão, mas eu nunca entendi que era Deus. Tô pensando em entender que é Deus de um ano para cá. Que o cara que explica lá, o pastor, eu falei, cara, o jeito que ele fala eu consegui entender, eu não consegui entender lá antes, lá atrás. O jeito que você tá falando aqui agora, tipo... Faz sentido, bugou né? minha mente aqui agora, eu falei, caramba, tipo... Faz você pensar. A gente Não, tô tem que aqui sair em daqui transe, deixando entendeu? um planeta melhor do que quando a gente chegou. E a gente não tá fazendo isso. A gente tá Exato. saindo daqui deixando A gente é egoísta, um planeta pensar assim, a gente é pior. egoísta, você tá pensando em você, é meu prazer A gente tá aqui deixando um planeta momentâneo. muito pior do que a gente recebeu um planeta bom e tá saindo desse planeta deixando algo muito pior. Isso é muito triste. Exatamente. Pensa na sua casa, eu falo assim. Você vai visitar alguém, aí você chega na casa da pessoa, a casa tá arrumadíssima, tudo arrumado. A pessoa te Fazer hospeda uma ali zona. por uma semana. A hora que você vai embora, você deixa a louça suja, você deixa a roupa jogada no chão, você deixa a casca de alimento no chão, você deixa tudo e você vai embora da casa da pessoa. É exatamente isso que a gente tá fazendo com o planeta. Exato. Você tá sendo hospedado por alguém, porque esse planeta não é nosso, nem meu, nem seu, nem de Colocaram aqui, ninguém. você entendeu que você tá aqui? Não importa quem te Passagem. colocou, se foi sua mãe, seu pai, se foi Deus, se foi... A sua crença não importa, você foi colocado nesse planeta, você tá saindo daqui deixando um monte de lixo. Não é, você não tem o direito de fazer isso. Porque você chegou numa casa limpa e você tá Exato. deixando aquela casa que te abrigou e te acolheu completamente suja. Então, se você começar a olhar para o planeta com essa... Ou faz ao contrário, põe alguém na sua casa. Hospeda uma pessoa na sua casa por uma semana e a pessoa vai deixar o lixo. Como que você vai se sentir? bagunça. Você vai chamar essa pessoa para ir na sua casa de novo? Mas Nunca mais, esse é entendeu? até recolhido, né? Exatamente Bem, que a gente, tá dando o que a trabalho, gente hein? está fazendo com o planeta. Com o planeta. Exatamente. Ele acolhe e a gente deixa o lixo. Eu É. gostaria, é até um pouco metida falar isso, mas eu gostaria de sair desse planeta e deixar Deixando um legado, melhor, deixar um apegado, pelo menos as pessoas que eu toquei à minha volta, eu fiz o melhor que eu pude, da maneira que eu pude, assim. Eu sempre penso nisso, quando eu vejo essas notícias de guerra, quando eu vejo, cara, mudanças climáticas, um monte de coisa, e crime e tal, eu falo...
Tá, o planeta tá cheio de doido, tá cheio de zumbi, tá cheio de gente maluca, e eu me incluo nisso, porque hoje em dia eu não acredito que ninguém tá 100%, né? Tá todo mundo meio doido, normal, porque realmente o dia a dia que a gente tá vivendo, conectado aqui, não conectado à natureza, né? Não pondo o pé na grama, não tomando sol, não... tudo, né? Não vendo, quem mora em São Paulo não vê as estrelas. É tão bom porque lá você fica uma semana em várias comunidades que não pega internet. Nossa, sonho. E aí quando pega alguma internet, chega assim, trocentas mensagens assim de uma vez, porque você ficou 2 dias sem sinal. Já nem quer ver mais, né? Você fala, ai, É depois tão eu bom, vejo. você desconecta do mundo. Pessoal, falando em sinal, a gente precisa terminar. Ah, Vamos terminar, senão a gente vai entrar a madrugada fora. Considerações finais de novo. A gente pede desculpa de novo por prolongar, mas por um bom motivo. Flávia, vamos conversar mais vezes. Acho que Parte tem 2, hein? que Parte 2. voltar, Por parte favor. 2. aí eu vou pegar o depoimento assunto, de vocês. É um assunto bastante polêmico, bastante preconceituoso. Na maioria das pessoas tem preconceito de falar sobre isso. Mas vamos continuar. Alguma consideração final, Flávia? Go vegan, galera, foi a melhor decisão da minha vida, tentem. Alguém mais? Alguma consideração final? Podemos Obrigada, encerrar? Só agradecer, eu que agradeço essa Aqui, ó. troca Agradecer, tá, maravilhosa. Flávia? Pegando aqui, ó. Semente de abóbora, gente. Lá no Empório Ai, Manjericão delícia. tem. Bora Cheio de começar um proteína. dia na semana sem carne. Isso aí. Toda Obrigada, segunda-feira Flávia. ser vegano. Muito bem, segunda sem Segunda sem carne. carne. Pra começar, depois terça, quarta, E quinta. terça vem assistir o nosso podcast. Segunda sem carne, terça já de Toda podcast. terça-feira, às 8 horas. Pra falar de vida saudável. Olha aqui, vamos Compartilha, curta, fala. Compartilha, se inscreve no canal, dá um clique, manda um aviãozinho pra todos os seus amigos. Ah, Frase do dia. E obrigada, Flávia. obrigada a vocês, amei. Tchau, Gente, tchau, até gente. semana que vem.